Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou a professora Vólia Bonfim e o tema da nossa aula é empregado doméstico. Na aula passada, nós vimos a parte histórica, os fundamentos jurídicos e legais e começamos a estudar o conceito de empregado doméstico. Vimos que a palavra doméstico vem da palavra casa e vimos que por conta disso há um grande preconceito em relação àqueles que são enquadrados como doméstico. Vimos que o empregador deve ser uma pessoa física e hoje nós vamos abordar outros requisitos para que esse empregado seja considerado doméstico, isto é, que a ele seja aplicada a Lei 5859 de 72. Perguntas críticas para o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Bom, a última coisa que a gente viu na aula passada era que o empregador, pessoa física, não pode assinar pela pessoa jurídica, isso é ele próprio que tem que assinar. Vimos também que o empregador doméstico não pode desviar nem um pouquinho, nem um diazinho, nem uma horinha por dia o trabalho do doméstico para outro fim, isso é, para fins profissionais, não pode levar para o escritório, não pode levar para o consultório, não pode levar para a empresa e também não pode utilizar a mão de obra deste doméstico com fins lucrativos. Faltou abordar um item em relação ao conceito. Bom, empregado doméstico é aquele que trabalha para uma pessoa física ou família. Pergunto a vocês, se uma empresa, uma pessoa jurídica, uma grande multinacional, por exemplo, alugar um imóvel e esse imóvel é arrumado para parecer um lar, uma casa, contrata então uma cozinheira, uma copeira, com traje de doméstico, avental e etc. E essa pessoa trabalha nesse imóvel. Juridicamente se chama imóvel funcional. E esse imóvel, que é de propriedade ou cujo locatário é a pessoa jurídica, ele serve para receber os clientes ou outros empregados ou pessoas que essa pessoa jurídica quer que venha ao seu estado para negócios. Então, vamos dizer que a IBM tenha um imóvel na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, num bairro em frente à praia, com toda a estrutura de uma casa, cozinha, cama, sala, televisão, internet, etc. E ali a Dona Maria trabalha, com roupa de doméstica. E aquele imóvel recebe, cada dia ou cada semana, uma pessoa diferente. É uma pessoa, um americano que vem dos Estados Unidos para fechar um contrato com a IBM. E para que ele não fique no hotel, a IBM o acolhe, o hospeda, sem custo nenhum para essa pessoa, nesse imóvel residencial. Passada essa semana, vem um outro supervisor da IBM de uma outra filial, também recebe e fica. Pergunto a vocês, esta cozinheira, faxineira, passadeira, governanta, se ela exerce todas essas atribuições, ela é doméstica? Lembro a vocês que quem assinou a carteira dela foi a pessoa jurídica e que a lei expressamente diz que o empregador tem que ser a pessoa física ou jurídica, isto é, o artigo 1º da Lei 5859 de 72 exige que o empregador seja uma pessoa natural ou a família, peço desculpas, ou a família, não a pessoa jurídica. Nesse caso, excepcionalmente, há uma unanimidade, né? Porque direito não é uma ciência exata e por isso não há, ou dificilmente há uma unanimidade acerca de alguma opinião. Mas nesse caso há uma unanimidade. Primeiro, o empregador é de fato a pessoa jurídica, o imóvel não é uma casa, não mora uma família. O imóvel serve como um hotel, uma pensão. A diferença é que ao invés desse cliente, desse outro empregado, desse supervisor ficar num hotel, ele fica numa acomodação que lembra os ares da casa, né? Numa paisagem bonita, num ambiente confortável.
Não há controvérsias. Nesse caso, ela não é doméstica, porque os requisitos da mão de obra doméstica não estão preenchidos. Isso, ela trabalha para uma pessoa jurídica que usa a mão de obra dela com fins lucrativos. Afinal de contas, ele não está recebendo a família, ele está recebendo naquele imóvel funcional pessoas com quem a IBM pretende fazer contratos, convênios e etc. Bom, indo para uma outra abordagem, vamos ao empregador família. Isto é, a lei diz que o empregador também pode ser a família. E a esse respeito, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Vamos lá ouvir a pergunta? Meu nome é Hanna, queria saber se a família pode assinar a carteira de um empregado doméstico. Bom, a família não tem personalidade jurídica. Infelizmente, a família não pode assinar a carteira de trabalho. Eu não posso colocar empregador, família, Bonfim. Não posso colocar isso, porque só tem personalidade jurídica a pessoa física ou a pessoa jurídica. E o empregador é a pessoa física, mas por uma equiparação, uma ficção jurídica, a Lei 5859 de 72 permitiu que a família fosse o empregador. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem vai assinar a carteira é um membro daquela unidade familiar, um daqueles corresponsáveis. Mas o fato de uma única pessoa assinar a carteira, isso é a pessoa física, não quer dizer que os demais não sejam corresponsáveis e co-empregadores. Todos os membros daquela unidade menor, isto é, aquela unidade que coabita com a doméstica para quem ela trabalha, serão todos, se capazes e maiores, solidariamente responsáveis e co-empregadores. Então, vamos dizer que você tem uma família de marido, mulher e 2 filhos. Se os 2 filhos forem menores, quem são os empregadores? O marido e a mulher. Quem assina? Um deles, ou o marido ou a mulher. Se a mulher assinar, o marido é tão empregador quanto ela. Se o marido assinar, a mulher é tão empregadora quanto. Só que a família não tem personalidade jurídica para assinar a carteira. E aí você vai me perguntar, mas olha, e se a mulher não trabalha? Como é que ela é empregadora se ela não paga o salário? A lei não se interessou por esse fato. Tanto faz se das 5 pessoas que coabitam, só uma sustenta as demais, ou se todas rateiam o salário dela. O conceito de família foi por equiparação. Isto é, mesmo que a esposa não trabalhe e não contribua com o salário da doméstica, ela é tão empregadora quanto o marido. Se você tiver o casal e 2 filhos maiores, os 4 serão empregadores. E um deles vai ser o responsável pela anotação, mesmo que só um assine a carteira. Isto quer dizer que uma vez demandado em juízo, isto é, a doméstica, insatisfeita porque alega que as suas contribuições, seus direitos não estão sendo cumpridos, quer colocar na justiça, isso é, acionar o patrão. Se ela ajuizar a ação contra a pessoa que assinou a carteira, pode a esposa, que não foi a que assinou, comparecer em juízo? Claro, ela é tão empregadora quanto. Não só ela, como o filho maior que coabite. Lembrem, o conceito de família aqui é a família que toma os serviços da doméstica, porque a minha mãe mora numa outra residência e tem outra doméstica. Eu moro com meu marido numa outra residência e tenho outra doméstica. Então, a família que é empregadora desta doméstica é a família que toma os serviços dela. Aquela família lá, que por sinal é a minha mãe, ela tem uma outra unidade familiar. Não se confundem. Vocês poderiam me perguntar, e se o casal se separar? O que acontece? O que pode acontecer se o casal separa? E isso me faz lembrar um caso que eu julguei muito engraçado. A situação era a seguinte: a ação foi movida em face
de 2 homens e uma mulher. A doméstica sentada num lado, na audiência, os 2 homens e a mulher do outro. E a situação era, a doméstica foi contratada quando o primeiro casal, isso é, a doméstica com o primeiro casal, a mulher com o primeiro réu, moravam juntos. Então, ele assinou a carteira. Depois, eles se separaram. Ela ficou 6 meses solteira e casou com o segundo réu, que estava presente na audiência. E ele assinou a carteira dali para frente. A doméstica, muito inteligente, não teve dúvidas. Sabendo que ela, uma sortuda, que não trabalhava, tinha os seus maridos que bancavam as suas domésticas, ela já acionou os respectivos. Só que tinha uma vacatio, né, um período sem marido. E aí ficou a dúvida, vamos fazer acordo? O marido de cá, né, o ex, dizia, eu faço pela minha parte. Aí a outra, e o senhor? Não, eu faço pela minha parte, o segundo marido, pela minha parte. E aí ficou o período de 6 meses. Eu falei, dona fulana, e a senhora paga o seu período? Ela disse, não, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, eu não tenho como pagar. Convenci, em audiência, aos respectivos maridos a racharem 3 meses para um, 3 meses para o outro. Isso é, o exemplo é verdadeiro. Eu só sou corresponsável enquanto eu tomo a mão de obra. Separei, eu deixo de ser corresponsável com aquelas obrigações. Mas olha só, eu assinei a carteira. Eu sou o marido, eu assinei a carteira. Eu vou sair de casa. Eu tenho que dar baixa? Não, não precisa. O contrato, apesar de ter sido assinado pela pessoa física do marido, é a família que é o empregador. Você vai lá nas anotações gerais, que são as folhinhas que tem lá no final, e escreve o seguinte, a partir de tanto do tanto, o único responsável por este contrato será a dona fulana de tal. Pronto, você se exclui da responsabilidade dali para frente. Se uma nova pessoa vier agregar essa família, essa nova pessoa vem lá nas anotações gerais e diz, a partir de tanto do tanto, o corresponsável passa a ser fulano de tal, junto com a dona cicrana de tal. Então, você só vai mexer nas anotações gerais. Bom, até aí, nós temos o conceito de família tradicional. Mas alguém poderia me perguntar, será que eu posso aplicar esse mesmo conceito à família não tradicional? Vamos ver o que os nossos alunos acham disso? Quem quer abordar esse assunto comigo? Vamos lá. Você acha que se a gente estiver diante de uma família homossexual, também a família será empregadora ou só quem assinou a carteira? Bom, meu nome é Eustáquio, faço Direito na Processos, 4º semestre, e eu acredito que sim, pelo andar dos acontecimentos, acredito que os dois serão responsáveis, sim. Perfeita, a sua resposta está corretíssima. Não se pode discriminar o tipo de família. Na verdade, o conceito de família tem evoluído muito. Aquela família tradicional, mãe, pai, casado, filhos, já não são os mesmos. Hoje você tem a mulher no 3º casamento com a mesma doméstica, os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos. A gente já tem uma visão de família já um pouco mais moderna, com as separações e os divórcios. E hoje já temos algumas leis, como a Lei Maria da Penha e outras leis, que já vêm proibindo a discriminação aos casais homoafetivos, isso é, casais do mesmo sexo. É possível até, em alguns tribunais já tem sido autorizada a adoção para os casais homoafetivos. Então, não há por que se discriminar. Se, de fato, 2 mulheres ou 2 homens moram e coabitam e adotam ou têm filhos juntos, eles também serão empregadores. Quem é capaz, né, quem é maior e capaz, porque os incapazes não podem ser empregadores, eles serão empregadores e corresponsáveis. Um deles vai assinar a carteira. Quer dizer, a resposta está perfeitamente correta, o conceito de família tem que ser um conceito abordado de uma forma nova. Mas eu continuo pensando, será que eu posso ampliar essa visão ainda mais? Será que o conceito de família pode ser um conjunto de amigos?
Se 3 amigas não homossexuais, não que formem casais, isso é amigas, resolvem coabitar, morar juntas, é possível que elas sejam co-empregadoras domésticas? Mas olha só, eu moro com a minha amiga e com a outra amiga. Eu pago a luz e o gás. Ela paga telefone e condomínio e a outra paga a doméstica. Mesmo eu não pagando a doméstica, mas nós 3 morando juntas no mesmo imóvel, no mesmo apartamento e a doméstica trabalhando para nós, seremos todas empregadoras? Vamos ver o que acha você. O que você acha? Meu nome é Leonardo, eu sou da Faculdade ESPLAN e eu acredito que seja do mesmo princípio do casal homossexual, porque apesar de não ser uma família, todos são responsáveis pela contratação e os serviços Ela presta serviço a todos da residência. Perfeito. Né? Resposta perfeita. A CLT, ela é de 43 e se a gente parar para pensar, conforme foi abordado na aula 1, na aula anterior, ela vem dos resquícios de um decreto de 23, que foi o primeiro decreto a conceituar o trabalho doméstico. E a visão era de família mesmo, porque se vem do trabalho escravo, trabalho doméstico, e o escravo sai da senzala para trabalhar na casa, era na casa da família, porque era a família que tinha a res, né? O escravo era coisa, era res. Hoje, o conceito de família tem que ter uma interpretação histórico-evolutiva e uma visão extensiva, ampliativa. De fato, se equipara a família não só os casais homoafetivos, como também o grupo de amigos que resolver coabitar. A esse respeito, a gente também tem uma pergunta de um telespectador. Vamos olhar a pergunta do telespectador. Gostaria de saber se uma empregada doméstica que trabalha para uma república vai ser considerada doméstica ou urbana? A pergunta dele é exatamente o tema que a gente está falando. Isso é, o que é uma república de estudantes? Algumas pessoas fazem vestibular para uma faculdade mais distante, uma universidade que fica um pouco longe de onde mora. E aí, para poder cursar, eles têm que sair do seu estado ou do seu município para essa outra localidade. Se reúne com outros colegas que também vão cursar a mesma universidade e eles dividem um local próprio para morar. Isso são amigos. Esses são amigos que coabitam, que é a República de Estudante, porque são estudantes de uma universidade, de uma faculdade, e eles querem, porque não moram na localidade, dividir um imóvel e dividir a mão de obra da doméstica. Aqui também se aplica o conceito. Todos são codevedores, um deles vai ter que ser o responsável pela assinatura da carteira, tanto faz quem paga e quem não paga, todos são corresponsáveis, mesmo que um deles não contribua com o salário. E vale lembrar que a palavra, né, o vocábulo república estudantil, ele pode ter conotações no Brasil diferenciadas, e eu só descobri isso dando aula. Isto é muito comum em Minas Gerais, é muito comum no Sul, é muito comum nas cidades onde você tem distâncias maiores, que não é o caso do Rio de Janeiro, que é pequenininho, você ter esse tipo de república, isso é, pessoas que moram numa localidade, passam para uma universidade distante, se mudam para esse lugar, alugam um imóvel e dividem, e essa é a república de estudantes. 4 amigos, 3 amigos, dividindo não só a locação, a luz, o gás, bem como a doméstica. Mas lá no Rio de Janeiro a gente tem um outro tipo de república, que é a república de estudante pública. Isso é, o próprio Estado, dentro de algumas universidades, às vezes chama de albergue, às vezes chama de república estudantil. O próprio Estado tem algumas casas feitas próprias para receber. São graciosas, não se comparam aos hotéis, por isso não tem atividade lucrativa. Ele só, para coabitar e morar ali, ele só precisa provar que ele é estudante, que ele é de uma faculdade, que está matriculado e está frequentando. E ele vai se encontrar lá. Esse tipo de república que destoa um pouco daquela república estudantil que eu acabei de exemplificar, que são 3 amigos que dividem uma casa,
Essa república estudantil ela pode ter 100, 200, 500 estudantes. Então, eu vou dar um exemplo para a gente pensar. Vamos supor que você passe por uma faculdade do Rio de Janeiro e tenha que sair do seu estado para estudar lá no Rio de Janeiro, logo procurar um lugar para você ficar. E tomou ciência que existem repúblicas estudantis. A Casa do Estudante, a própria UFRJ tem uma república, e você se credencia junto ao órgão específico da universidade e consegue receber a autorização para morar. Normalmente, cada quarto tem 2 beliches, isso é, 4 pessoas por quarto. São 100 quartos. Vocês, então, estão lá, 100 quartos, 4 pessoas por quarto, você tem uma população de estudantes. É diferente do caso anterior? É. Por que é diferente? O caso anterior, eu, com a minha amiga Maria, com a minha amiga Joana e com meu amigo Pedro, que passamos para a mesma faculdade que fica em outro estado, nós resolvemos espontaneamente nos reunirmos e irmos para um outro lugar, dividir o imóvel. Neste caso, não. Eu chego num lugar onde já tem gente morando e eu vou coabitar com essas pessoas. Essas pessoas, elas vão entrar e sair. Isso é, eu vou ficar 5 anos, se não ficar reprovada, nem abandonar a faculdade. Aquele outro que fica na beliche de cima, só faltam 2 meses para ele se formar e ele vai embora. O outro do quarto ao lado já vai embora amanhã. Vai chegar um semana que vem, o outro vai chegar outro mês. Isso é, há uma variedade e uma, vamos dizer, inconstância de pessoas, que nem sempre são as mesmas, elas se modificam. Gente, não está dando, essa república está uma bagunça. Olha a sujeira, olha a geladeira, olha o fogão. A gente tem que contratar, já que eu estudo, você estuda, ele estuda, eu trabalho, você trabalha, a gente tem que contratar alguém para fazer essa faxina. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos contratar uma doméstica para de manhã e tarde e uma para tarde e noite. E vamos ratear o salário dela. Pergunto a vocês, é doméstica mesmo? Eu posso comparar essas pessoas à família? Entenderam a situação? Eu estou usando a mesma expressão, república estudantil, só que a república estudantil em alguns estados significa que é a maioria reunião de amigos, estudantes de uma casa, de um imóvel, para morar naquele lugar temporariamente. E em outros estados aquilo é um órgão público, é uma casa pública. Lá no Rio se chama Casa do Estudante, ou albergue do estudante. É de graça, você não paga nada, não tem fins lucrativos, não é da União ou do Estado, não é um ente que explore, e você vai lá coabitar. E lá você encontra os colegas que você nunca viu antes. Coincidentemente, eles se encontraram e não vão ser sempre os mesmos, eles vão mudar. E o que pensar disso? Vamos ver o que os nossos alunos acham? Você, o que você acha dessa situação? Ela é doméstica ou não? Meu nome é Sandra, sou da Unieuro. Eu acredito o seguinte, que não seja. Pelo fato do ambiente, que seria o restrito, o lado convivência seria só o quarto, e não o meu estudante. E nesse caso não há uma frequência, essa falta de condições iguais, no sentido de tempo, ou mesmo de constância naquele local, desse revezamento constante, eu acredito que não, doutora. Excelente. A opinião dela é exatamente a minha opinião. A resposta não é unânime. Há autores que acham que ela é doméstica, eu vou explicar depois por quê, e há autores que acham que ela não é doméstica. E eu estou exatamente na mesma linha de pensamento que a colega. Acho que ela não é doméstica. Aí vocês vão dizer, mas os tomadores são pessoas físicas. Não há exploração de atividade lucrativa. Houve pessoalidade, subordinação, onerosidade, e foi dentro do âmbito residencial onde eles moram. Por que não é? Eu diria porque o encontro não foi espontâneo. Qual é a diferença de família, seja
homoafetiva ou heteroafetiva e dos amigos que moram juntos. É a reunião espontânea. Eu quero morar com ele, com ela e com ela, e nós queremos ratear as despesas. E nós desejamos contratar. Quando eu vou para um lugar numeroso, onde eu não escolhi coabitar com essas pessoas, já cheguei, já tinha um doméstico, quer dizer, alguém um dia se ajustou a contratar, mas alguém vai sair, outro vai entrar, outro vai sair, outro vai entrar, e vai ficar inconstante. Eu acho que quando o número de tomadores começa a ficar totalmente estranho ao vínculo de amizade ou ao vínculo familiar, ele sai do conceito família e sai do conceito pessoa física, que é uma pessoa só. Então, eu acho que essa interpretação, ela chega a ser extensiva demais e não atinge a finalidade que deveria. Eu vou defender que ela é uma empregada urbana, regida pela CLT, e mais, se ela só prestar serviço para aqueles que pagam, ela é regida pela CLT, e só os que pagarem, apesar de uma só pessoa assinar, porque o consórcio, que é a sociedade de pessoas, a união de pessoas, não tem personalidade jurídica, eu diria que só essas pessoas serão os empregadores. Mas se só 100 pagarem e ela trabalhar para os 4.000, os 4.000 serão empregadores urbanos e ela empregada urbana, porque eu não defendo que ela seja empregada doméstica. Em sentido contrário, vem Otávio Bueno Magano. O Magano, ele acha que o conceito de família pode ser estendido a convento, albergues, repúblicas estudantis ou qualquer outra reunião espontânea ou não. Olha, percebam exatamente o caso dos conventos. A freira ou o padre que vai para o convento, ele vai encontrar os outros que já estavam e vai morar nesse mesmo lugar. E ali você vai contratar uma doméstica para trabalhar para 100 pessoas, para 200 pessoas. Acho que eu, na minha posição, que ela não é doméstica. Acho que ela é urbana. Mas o Magano, no sentido de que ela é doméstica. Bom, vimos então o conceito de pessoa física ou família. Vamos para o terceiro item. O terceiro item é que a lei, artigo 1º da Lei 5859 de 72, impôs mais um requisito. Além de ser uma pessoa física que trabalhe para outra pessoa física ou família de forma pessoal, subordinada e onerosa, disse que ainda tinha que ser continuamente. Por que será que o legislador de 72, isso é o legislador da lei do doméstico, usou uma expressão diferente da utilizada pela CLT? O artigo 2º da CLT e o artigo 3º mencionam que empregado urbano, isso é um empregado regido pela CLT, é aquele que trabalha de forma não eventual. A Lei do Rural, de 1973, também usou a mesma expressão. Empregado rural é aquele que trabalha de forma não eventual. Por que será que a Lei de 72 do doméstico não usou a mesma expressão, não eventual, e preferiu a expressão contínua? Será que é diferente ou é a mesma coisa? Para a gente conseguir raciocinar, eu vou muito rapidamente, já que esse não é o tema da aula, fazer uma abordagem sobre a palavra não eventual para o empregado urbano, para a gente perceber se é diferente ou não para o empregado doméstico. Lá na CLT, a palavra não eventual ou habitual significa necessidade permanente da mão de obra. Se eu tenho necessidade permanente daquela mão de obra, aquele trabalho é habitual. Isto é, a faculdade, a universidade, a escola, precisa habitualmente de professores? Precisa.
Então, professor é necessidade permanente para a faculdade. A padaria precisa de padeiro? O banco precisa de caixa? O comércio precisa de vendedor? A televisão precisa de artista? Essas são mãos de obra, são trabalhos cuja atividade empresarial necessita de forma permanente. Então, toda vez que um professor trabalhar para uma faculdade, eu tenho um trabalho habitual. Toda vez que um padeiro trabalhar para a padaria, que o piloto trabalhar para o avião, para uma empresa que explore transporte aéreo, eu tenho necessidade permanente. Então, para a CLT, para eu descobrir o que é um trabalho não eventual, eu tenho que olhar para a atividade econômica do empregador, olhar a atividade que o trabalhador exerce e olhar se de fato essa necessidade é permanente ou não. É bom lembrar que não se confunde necessidade permanente com inserção na atividade fim. Isto é, padeiro para padaria, professor para faculdade, artista para o teatro. Óbvio que isso é necessidade permanente. O fato da atividade se inserir na atividade fim apenas gera a presunção de necessidade permanente. Mas é indiscutível que uma faculdade precisa de faxineiro, de atendente, de conservador, de limpeza. É indiscutível a necessidade. Eu preciso permanentemente, porque acabou a aula, vai ter copo de Coca-Cola, ponta de cigarro, papel, lápis caído no chão, um pedaço de sujeira. Eu preciso de alguém que arrume e limpe a sala, porque daqui a pouco novos alunos chegarão. Então, a necessidade permanente, ela não se faz só pela atividade fim, também se faz por aquilo que eu preciso de permanentemente. A contrário senso, o que é trabalho eventual para a CLT? É aquilo que eu preciso de forma acidental. Então, a faculdade de Direito, acidentalmente, vai precisar de um cameraman. A faculdade de Direito, acidentalmente, pode precisar de um eletricista. Por quê? Naquele mês, naquele dia, houve uma reportagem, houve um artigo, houve uma crônica e eles quiseram passar aquilo para, sei lá, a mídia e contrataram só por aquele período o cameraman. Isso é uma necessidade acidental, não faz parte das atividades normais. Ela não precisa constantemente disso. Assim como naquele mês deu problema em toda a fiação, então ela vai contratar eletricistas só para trocar toda a fiação elétrica. Isso é uma necessidade acidental. Eu preciso uma vez por um período e nunca mais, ou daqui a muitos anos, eu vou precisar de novo. Então, a CLT diz que é empregado aquele trabalhador que o empregador precisar da sua mão de obra de forma permanente. Martins Catarino, muito bem, explora o assunto. Ele diz que a necessidade permanente, ela se subdivide em duas. Eu posso precisar permanentemente de forma contínua, isso é, todos os dias. E eu posso precisar permanentemente de forma intermitente. Então eu pergunto para vocês, eu sou uma loja de roupas. Eu preciso de vendedor? Sim. Vendedor para a loja, necessidade permanente. Mas é previsível que toda época de Natal, isso é, novembro todo, dezembro, um pedacinho de janeiro, eu precise de mais vendedores? Isso é uma necessidade permanente, intermitente. Então, esse vendedor que só trabalhou no período de Natal, no ano ele trabalhou pouco, mas todo ano eu vou precisar dele. Aquela churrascaria, ela vende comida, alimentação ao público. Mas toda quinta-feira, se você for lá, tem música ao vivo.
Aquele músico não é cozinheiro, nem churrasqueiro, nem é garçom. Mas ele está ali permanentemente porque o empreendimento que é a churrascaria vende churrasco com show ao vivo. Então ele vai uma vez por semana, mas todas as semanas, durante anos a fio. Isso é necessidade permanente intermitente. Então, a CLT tem uma abordagem. Por quê? Voltando ao assunto do doméstico, já que não nos interessa estudar o urbano. Voltando ao doméstico, por que a lei do doméstico usou a palavra contínuo, trabalho contínuo? Será porque eu não posso dizer que uma pessoa física precisa permanentemente de um doméstico? Será que é por isso? Eu não sei. Eu, de fato, preciso permanentemente de um doméstico. Mas pode ser que a dondoca que não trabalha, que está em casa, a filha que o pai paga todas as contas, ou que o marido paga, ou o marido que não trabalha, que é rico de natureza, pode ser que esta pessoa que não trabalha, que poderia fazer todos os serviços do lar, pode ser que esta pessoa queira ter uma doméstica apenas para o seu conforto. Isso não é necessidade permanente, ele não tem necessidade, ele quer pelo conforto. E eu pergunto a vocês, então, teria sido proposital, porque eu não posso fazer o mesmo raciocínio para a família e para a pessoa física? Bom, nós temos duas correntes. Uma corrente minoritária, defendida pelo Sérgio Pinto Martins e pelo, acho que o próprio Magano, que é a minoritária, no sentido de que é o mesmo raciocínio. Se ela trabalha uma vez por semana, mas todas as semanas, durante anos, provou que eu preciso da mão de obra dela, senão eu não ficava tanto tempo com ela. Se ela trabalha de 15 em 15 dias, mas todos os meses, durante anos, é a prova inequívoca de que eu preciso permanentemente dessa mão de obra. Essa é a posição minoritária. A posição majoritária acha que a Lei 5859 usou a palavra contínua propositadamente para distinguir da palavra não eventual da CLT. Porque contínuo no dicionário é aquilo que se repete sem parar. Então, o trabalho dela estaria ligado à repetição, independentemente se o tomador, que é o patrão, precise ou não daquela mão de obra. Tem que repetir. Como a lei obriga ao descanso uma vez por semana, que é aos domingos preferencialmente, eu tenho então que analisar se os 6 dias que antecedem o dia do descanso, se nestes 6 dias há repetição da mão de obra. E aí a gente vai pensar quantos dias por semana ela tem que trabalhar para eu entender que o trabalho é contínuo ou não. Bom, a propósito, há uma pergunta de um telespectador. E você acha que uma faxineira que trabalha 2 vezes por semana, numa mesma casa, todas as semanas, ela é diarista ou ela é empregada doméstica? Eu acredito que seja diarista. Porque eu considero um vínculo empregatício uma pessoa que trabalha no mínimo 4 horas por dia ou 8 horas por dia. Aí ela seria, como são só 2 dias, eu acredito que seja diarista. Bom, a pergunta e a ponderação dela é pertinente. Isto é, de fato, há uma tendência da jurisprudência e da doutrina em pautar o conceito de continuidade na repetição da semana. A doutrina que defende que tem que ser
todos os dias da semana. Isto é, pasmem, a semana tem 6 dias úteis, porque ela não pode trabalhar no 7º. Então, há quem defenda, corrente minoritária, que ela tem que trabalhar nos 6 dias, porque se ela trabalhar 5, 4, 3, 2 ou 1, ela não é empregada, ela é diarista. Isso é, ela é uma trabalhadora eventual. Ela não é uma empregada doméstica regida pela lei do doméstico. Essa visão de que o contínuo é aquilo que não tem interrupção está baseado no conceito literal da palavra contínuo. Há uma corrente a contrário senso, ao contrário, né? A contrário senso do oposto, dizendo o seguinte: não, se ela trabalhar um dia na semana, mas todas as semanas durante muitos anos, a continuidade é analisada no contrato e não na semana. Também é uma minoritária. A esse respeito, em agosto, houve uma decisão do TST inédita, contrariando todas as decisões anteriores, em que a doméstica que trabalhava um único dia na semana, durante todas as semanas, por 10 anos, obteve o vínculo de emprego doméstico. Essa é uma decisão inédita. Acho eu que ainda vai ter muito recurso, porque ainda cabe um recurso por divergência, já que as decisões anteriores do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, eram no sentido de que, para ser empregada doméstica, necessária era a repetição de pelo menos 3 ou mais dias na semana. Isto é, o empregado doméstico, por ter o requisito da continuidade, ele vai ser considerado pela corrente majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que ele precisa trabalhar 3 ou mais dias da semana. Se ele trabalhar apenas 2 dias, apenas um dia, ele é considerado, ou ela, diarista, isso é, trabalhador eventual sem vínculo de emprego. Se trabalhar 3 dias na semana, ou 4 dias na semana, ou 5 dias na semana, ou 6 dias da semana, várias semanas, ela é, então, empregada doméstica. Vale lembrar a opinião da Alice Monteiro de Barros, com quem eu concordo em relação a alguns aspectos, não em tudo. Ela diz o seguinte: na Argentina, a lei do doméstico foi específica. A lei do doméstico disse o seguinte, lá na Argentina, que para ser empregado doméstico ele teria que trabalhar pelo menos 4 ou mais dias na semana, por pelo menos 4 ou mais horas por dia, por um período não inferior a 30 dias. Ela, então, baseado nesse critério que é da lei argentina, também adotou essa posição. No que eu concordo com ela? Eu acho que está correta a visão de ver a repetição na semana, de 3 ou mais dias, mas não se pode só analisar a repetição, porque se você tem um personal trainer ou um professor particular do seu filho, que vai na sua casa 3 ou 4 vezes na semana, mas fica apenas 1 hora, ora, 1 hora, 4 vezes por semana, são 4 horas por semana. É muito menos do que uma pessoa que passa um dia inteiro, 8 horas por dia, uma vez na semana na sua casa. Então, eu acho que o critério não pode ser só o da repetição na semana. Tem que ser repetição com um número de horas, pelo menos mais que 4 horas por dia, por pelo menos 3 ou mais dias da semana, por um período não inferior a 30 dias. Acho que esse critério fica razoável. Bom, a gente fazendo essa abordagem de horas e dias, eu posso chegar a uma exceção. É muito comum contratar enfermeiras domésticas, e essas enfermeiras normalmente trabalham em sistema de 12 por 24. Eu vou defender, então, que excepcionalmente 2 dias na semana pode gerar o vínculo de emprego doméstico se ela trabalhar 12 horas, descansa o outro, isso é, descansa 36, trabalha 12 horas. Porque uma enfermeira que trabalha 2 vezes por semana, 12 horas, está trabalhando 24 horas na semana.
Ora, quem trabalha 8 horas por dia, 3 dias da semana, também trabalha 24 horas. Então, a gente podia fazer aí uma regra de meio. A pessoa que trabalhar mais de 24 horas na semana para o mesmo tomador, ou mais de 3 dias na semana por mais de 4 horas, ela, por um período não inferior a 30 dias, ela terá um trabalho contínuo. E assim será considerada uma empregada doméstica. Lembrando a vocês que essa não é uma corrente unânime, que ainda há muitas discussões a respeito, mas eu não posso deixar de falar que o julgador é empregador doméstico e que a jurisprudência ainda tem essa tendência majoritária de analisar a repetição na semana e normalmente por um período superior a 3 dias por semana, pelo menos 8 ou mais horas por dia. A gente podia ver o que vocês acham dessa corrente. Alguém quer falar? Você que já falou. Vamos lá. Em relação à pessoa prestar serviço em várias casas durante essa mesma semana. No caso, cada lugar que ela vai ter esse vínculo empregatício com todos eles? Vamos lá. Na verdade, a lei não exige de nenhum empregado, seja ele doméstico, urbano ou rural, a exclusividade. Basta ver que os professores e os médicos têm mais de um vínculo de emprego. Se a gente adotar a ideia de que 3 vezes por semana dá vínculo, ela trabalhando de 4 a 5 a 8 horas por dia, ela pode ter carteira assinada por 2 famílias diferentes, problema nenhum. Para aqueles que adotam a corrente que um dia por semana dá vínculo, ela vai ter talvez 5 vínculos de emprego se trabalhar para 5 casas diferentes. Então, há correntes minoritárias, isso é, que acham que não, que o fato de trabalhar para diversas pessoas sai da teoria da fixação, que é uma das teorias da corrente da habitualidade, mas a corrente majoritária é nesse sentido. Trabalhou 3 ou mais dias na semana, pelo menos por mais de 4 a 6 horas por dia, por um período não inferior a 30 dias, gera o vínculo de emprego doméstico, mesmo que isso se dê com 2 famílias ao mesmo tempo. Não há problema. Vão ser horários diferentes ou dias diferentes. Não há nenhum problema. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Meu nome é Iris, eu sou aluna da IESPLAN. A minha pergunta é a seguinte, tem uma passadeira, ela trabalha cada dia numa casa, né? Ela tem 5 patroas. E ela faz o seguinte, cada uma paga o INSS dela, ela fez um acordo. Mesmo dessa forma, existe vínculo empregatício? Pela doutrina e jurisprudência majoritária, ela não é empregada doméstica e nem urbana. Não porque cada um paga o INSS ou não, mas sim porque ela só repete para cada uma vez por semana. Isso é majoritário, mas não é unânime. Basta ver que eu acabei de dar um exemplo do TST, que julgou agora, em agosto, a doméstica que trabalhava um único dia por 10 anos, para a mesma família. Então, um único dia por semana, todas as semanas por 10 anos. Isso só é majoritário. Há autores, eu acho que foi boa essa pergunta para eu lembrar desse detalhe, como o Sérgio Pinto Martins, desembargador do TRT de São Paulo, da 2ª Região, que defende que para o conceito de doméstico não tem que olhar a repetição. Porque se ela no contrato repetiu, mesmo que uma vez ou 2 por semana, ela tem repetição no contrato e não na semana. O que tem que olhar, segundo o critério dele, que é minoritário, é quem deu o preço da diária, né, do valor que vai pagar por dia. Qual o dia, quem escolhe, é ela que escolhe o dia que vai, para quantas pessoas ela trabalha. Eu discordo desse critério. Eu acho que dizer o valor que você quer do seu salário não te descaracteriza como empregado. Basta ver que nós, mulheres e mães, somos reféns das babás. Se ela disser, eu só trabalho, portanto, como eu tenho que trabalhar, enquanto eu não arranjar outra, eu vou me submeter ao salário que ela me impuser. Então, o fato dela dar o preço do trabalho dela não impede o vínculo de emprego. O fato dela escolher o dia que ela vem, como eu também dependo e tenho necessidade dessa mão de obra, eu vou me virar para arranjar uma substituta.
para os dias que ela não puder vir. Então, a diferença é uma subordinação mais tênue ou não tão tênue, isso é mais intensa, mas isso não descaracteriza o vínculo. Não é quem paga, ou se paga por dia, ou se paga por mês, ou se paga por quinzena, ou para quantas pessoas trabalha, esses requisitos não são excludentes do vínculo de emprego. Para a doméstica, assim como para o urbano, assim como para o rural, o que descaracteriza é o trabalho eventual. E aqui o que a gente está discutindo é o que é eventual. Se eventual é aquilo que se repete pouco na semana, ou se eventual é aquilo que se repete pouco no contrato, analisando o contrato como um todo. E já vimos que a corrente minoritária analisa a falta de repetição no contrato. E a corrente majoritária analisa a falta de repetição na semana. Nesse sentido, conclusão, só é doméstico, segundo a corrente majoritária, quem trabalha 3 ou mais dias na semana, por várias semanas, por um período não inferior a 30 dias, para um empregador doméstico. Bom, estamos então no final, já no nosso encerramento. Lembrando que hoje nós vimos o conceito, ou parte do conceito de doméstico, vimos o empregador pessoa física, o empregador família, os tipos de famílias, interpretações extensivas e fomos abordar o conceito da palavra continuidade. Na próxima aula, nós vamos abordar o resto, acabar com o conceito de doméstico e entrar em alguns dos seus direitos. Convido a todos, então, para a nossa próxima aula. Lembrando que perguntas, comentários ou críticas deverão ser dirigidos para o endereço eletrônico saberdireito@stf.gov.br. Até lá!